Veja um polegar positivo, estamos no ar. Sim, para gravar o 4º episódio do Clube aqui na Exame Invest, diretamente da mesa central do clube. Eu dou início primeiro trazendo o meu parceiro Bruno Lima aqui na mesa. Bruno Lima, boa noite. Boa noite, uma satisfação, um prazer inenarrável. Muito obrigado. Novamente na semimesa, né? Que hoje deram uma contenção aqui de gás. O clube passa por momentos difíceis, o mercado também não é diferente. A gente vai comentar sobre isso já com ela, nossa convidada especial da noite, Aline Cardoso, da EQI. Aline, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Prazer estar aqui, gente, conversando com vocês. Na nossa semimesa, a semimesa já atende bem. Ela segurou tensa aqui. E o pior é que a atenção dela só vai aumentar, cara. Só. Porque hoje a gente não vai começar com oi, Aline. Não. Já vamos o quê? Vamos nos deslocar para a sauna do clube. Lhe esqueceram há uns 300, inclusive, exatamente, né? Porque a gente tem que falar sobre o momento atual do mercado. Estamos passando por um calor, não é isso, Bruno Lima? Bolsa realmente está no momento de correção. Vemos de uma semana onde o Ibovespa corrige mais de 7%, uma reprecificação sensível nos juros do Brasil, uma alta do dólar, e é esse contexto que a gente começa a chamar a Aline aqui. Aline, bem-vindo à sauna do clube, compartilhar um pouco desse calor que os mercados estão passando recentemente. Até uma lágrima aqui. Exatamente. Enquanto a gente se desloca, deixa eu só deixar um recado pessoal. Primeiramente, muito obrigado pela participação de vocês, todos os recados que temos recebidos, críticas, sugestões. Fica o convite para se inscrever no canal, seja no Spotify, ou seja no YouTube ou demais plataformas. A gente agradece até agora a audiência que a gente vem tendo e todas as sugestões que estão ajudando a construir esse clube. Lembrando, quando a gente teve a ideia de trazer esse tipo de programa para o ar, foi para trazer um ambiente democrático para que todos tenham acesso e que a gente consiga, de uma maneira leve, descontraída, levar conteúdo para todos vocês. Chegamos na sauna, Bruno Lima. Tá sentindo calor, bicho? Pô, deixar ligado. Pois é. Já vou jogar o eucalipto aqui embaixo também. Segunda-feira, hoje, o mercado ainda subiu um pouquinho, fechou um pouco acima de 2%, o dólar deu uma aliviada, mas a verdade é que estamos vivendo momentos de maior temperatura, de maior tensão, principalmente em Brasília, e é nessa temperatura que eu chamo a Aline aqui para começar. Aline, a gente está tendo uma reprecificação mais sensível dos mercados, assim, pelo menos se você for pegar na curva DI, a reprecificação que estamos tendo de juros no Brasil não é brincadeira. A Selic, que hoje está em 6,25, aliás, temos reunião do Banco Central nessa quarta-feira, onde o consenso já espera que a autoridade monetária irá elevar o passo do aumento para cerca de 1,5 ponto numa tacada só. E se você for pegar o que está no prêmio da curva até o final do ano que vem, o mercado já bota na conta que a Selic vai ter que dobrar dos atuais 6,25 para 12,5. O que você está achando? Como é que você está vendo o atual momento? Qual é a sua leitura? Então, dá um pouco de tristeza que você olha para o S&P, Nasdaq, tudo no all-time high, né? É verdade. E o Brasil, de novo, perdendo esse rally mundial, esse rally de risk-on que está rolando. E por conta de Brasília, né? Então, você falou, reprecificação da curva de juros. De junho para cá, o pré abriu 400 basis points, cara. Pois é. Uma abertura absurda. E isso tem muito impacto na bolsa como um todo, porque aumenta o custo de oportunidade, aumenta o custo de capital, especialmente nas empresas de mais crescimento, que tem o fluxo de caixa lá perto da perpetuidade, essas são as que mais sofrem, né? Então, bom, isso está dado, já está precificado, o pré já está 12, como o Bruno comentou, a bolsa já está em torno de 105 mil pontos, e daqui para frente. Assim, na minha visão, em termos de assimetria, você pensar, o que é mais provável? O governo voltar atrás, zerar o Auxílio Brasil e falar, não vamos mais furar o teto, ou o Auxílio Brasil de 300 para 600? As discussões hoje, mínimo 400, mas vamos uma PEC rodar na Câmara, no Senado. O risco fica sempre para mais. Exatamente. Né? É essa assimetria que você diz. Exatamente. O desconforto está para que algo seja ainda maior do que o que está sendo discutido hoje, do que o contrário. Não, e a gente, assim, falta um ano para as eleições ainda e o governo já está estourando o teto. Então, eles demonstraram já que eles vão apertar todos os botões possíveis para a reeleição acontecer. Eu sei que tem um limite de quanto você pode fazer isso, porque tem a discussão do orçamento, você não pode criar gastos novos a partir do ano que vem, mas você pode dar reajuste real para os servidores públicos, que estão mais ou menos há 2 anos com salários congelados, tem uma série de outras coisas que você pode fazer. Então, assim, eu diria que hoje a simetria é para pior, né? É para você ter um estouro do teto ainda maior.
E a situação fica complicada para a Bolsa. Me lembra demais o período de 2013 e 2014. Eu estava, inclusive, dando uma olhada hoje, olhando valuation, olhando que empresas se salvaram naquele período, né? A Bolsa, naquele período, caiu 25%. Peraí que deu taquicardia. Voltei. Então, assim, a notícia ruim é que a Bolsa caiu 25%. A notícia boa é que, ao final de 2014, o pré de 10 anos já estava 12%, que é o que está hoje. Tá, então, verdade. parece que o pré já precificou antes da cenário Bolsa. horroroso. Exatamente. Em termos de valuation da Bolsa, na época, agora está em torno de 8 vezes preço-lucro. Com Petrivale. Exatamente, com Petrivale no high. Valuation só uma coisa, pessoal. É que nesse caso a Aline está falando de preço-lucro, né? Então, o indicador preço-lucro, valor de mercado da Bolsa, dividido pelo lucro líquido projetado. Todas as empresas da Bolsa ponderado pelo seu valor de mercado para os 12 meses à frente. Segue o jogo, por favor, Aline Isso é Cardoso. Bruno Lima, Aline Cardoso, Bruno Lima. Nossa, máquina. E em final de 2014, estava negociando a 10 vezes. Só que na época, o petróleo estava 50 e agora está 85. O minério estava 50 e agora está 120. Então, a probabilidade assim, do preço dessas commodities caírem no ano que vem é muito alta, porque, enfim, questão de ruptura de oferta e tal. Então, esse múltiplo da Bolsa sobe, mesmo que fique parado o preço do Ibovespa. Então, assim, o que salva? O que você compra nesse cenário que você tem um fiscal Essa é a pergunta ruim, básica, né? uma simetria negativa? Eu acho que, assim, o que a gente tem feito lá é olhar muito para os cases, para as teses que têm dinâmica própria, tá? Que não dependem do PIB para continuar crescendo. Então, são aquelas teses seculares que surfam tendências seculares e que têm dinâmica própria e que, com o PIB subindo 2 ou caindo 2, vão continuar crescendo, entregando crescimento. Tá, mas te fazer uma pergunta assim, você, é QI, nem precisa falar, mega conhecido. Baita case. Baita case, muito investidor, né? Pessoa física. E eu também lá no BTG Digital, né? Uma coisa que eu imagino que também você deve receber pra caramba legal. Vendo tudo de bolsa agora, né? E parto para renda fixa, e é até legal você compartilhar um pouquinho dessa dinâmica, né, com a gente. Eu sempre acho que o investidor, pelo menos principalmente pessoa física, né, acaba sempre parece que é uma coisa meio bipolar, né? Assim, eu vendo tudo ou eu vou, né, saio de bolsa 100% e vou para renda fixa. Como é que você tem feito essa educação? Educação no sentido de troca de ideia, né, de bate-papo, de passar visão. O que você tem falado para o pessoal lá quando chega esse questionamento? Né? Poxa, legal, vendo tudo agora e vou para 100% renda fixa e daqui a pouco... O que você tem comentado com a galera por lá? Então, aquela máxima clássica, né? Você tem que diversificar seus investimentos, não nem 100% em renda fixa, nem 100% em renda variável. A gente está vendo uma migração da base de clientes, muita gente estava fora de bolsa em 2019, entrou na bolsa em 2020, então até compraram bem, ganharam bastante dinheiro, e agora estou fazendo o caminho inverso, né? Estou voltando para a renda fixa. E fica difícil você competir com bolsa quando toda semana você tem um CDB pagando 13%. Entendeu? Começou. Ano, exatamente. Então, assim, o custo de oportunidade para você ficar em bolsa tá ficando alto. Então, o que a gente tem falado para os clientes volta um pouquinho para a renda fixa, mas, assim, ainda tem boas teses na bolsa, tem essas teses seculares que não dependem muito do crescimento do PIB, e tem umas coisas que estão ridiculamente baratas. Chegaremos lá, não agora, fiquem conosco. Chegaremos lá no ridiculamente baratos, que são excelentes. Aliás, o tese estrutural virou ridiculamente barato. Ridiculamente barato. Mas falaremos um por um aqui as apostas da Aline Cardoso. Mas dando continuidade, Aline, assim, a EQI, para quem não conhece, de fato é um baita case que vem fazer parte da história do mercado financeiro do Brasil em termos de realmente levar o mercado financeiro para a pessoa física, desmistificar, democratizar investimentos. E nessas horas é muito interessante. Esse momento de maior volatilidade que o mercado está passando, uma correção, assim, nada desprezível que a Bolsa está passando. Qual é o feedback, qual é o retorno que você está tendo desse investidor pessoa física hoje? Quais são as principais dúvidas? O que você sente que é a principal ansiedade? E aqui você já confirmou até fatos que a gente começa já a observar nos dados, né? O pessoal está começando a resgatar de fundos de ações e voltando para a renda fixa. Como é que você está enxergando esses momentos e quais as principais interrogações que começam a chegar ali para você na EQI? Legal. Eu acho que os clientes, primeiro, eles têm um pouco de dificuldade, acho que a pessoa física em geral, dificuldade de entender a relação taxa de juros especialmente taxa longa, com valuation de bolsa. Então as pessoas falam, mas as empresas estão vendendo pra caramba, reabertura, a receita vai crescer 70%, por que os chapéus estão caindo?
Pelo custo de oportunidade, né? Aí você tem que explicar. Quando você faz um DCF, você coloca lá o seu custo de capital, se ele sobe, tem um impacto muito grande, em especial nessas empresas que crescem muito e tem o que a gente fala duration longo, né? O fluxo de caixa está todo na perpetuidade. E deixa eu testar o Bruno Lima aqui. O que é DCF, Bruno Lima? Pessoal, o DCF nada mais é em inglês o Discounted Cash Flow. Como é que é o inglês? Discounted Cash Flow. Porra, cara, accent aqui quase... Em português, fluxo de caixa descontado. Dúvidas, livro da Modaran, a Bíblia do fluxo de caixa. E quem deu a dica? Paolo no episódio 2 do o Paulo clube. falou, Paulo comeu um dobrado ali na época, mas digeriu todo o da Modaran. Mas o ponto, assim, ali, né, até para contextualizar, acho que é legal sempre dar o exemplo, né? O que seria uma ação, né, que tem esse... Quando a gente fala duration, é o fluxo de caixa, ele muito próximo, né? Sei lá, vou colocar perpetuidade, vai... Você encontra um valor lá para 10 anos à frente, 6, 7 anos à frente, né? Você pode dar só um exemplo, só para a galera entender um pouquinho... Então, por exemplo, assim, Mercado Livre. Mercado Livre é uma empresa que não tem lucro hoje, mas ela, no último trimestre, gerou 2 bilhões de dólares de caixa. O que ela faz com esse caixa? Ela reinveste em mais crescimento. Então, ela compra mais, ela investe mais em marketing, ela constrói novos CDs, etc. E aí, o que acontece? Por quê? Porque ela vê uma avenida de crescimento tão larga na frente dela, que ela fala, eu preciso investir agora, porque se eu não fizer, alguém vai fazer na minha frente. Sim. Então, esse é o tipo de empresa. O que acontece? Então, por ela reinvestir esse fluxo de caixa, ele fica concentrado lá na frente, onde ela passa a crescer menos, e aí ela não tem tanto onde investir, e aí esse caixa eventualmente começará a pagar dividendos, né? Então, é esse tipo de empresa. E aí a discussão que o pessoal fica sempre nessa coisa, que nada mais que a gente está discutindo aqui é o custo de oportunidade, né? Tem a discussão do um biscoito hoje ou 2 biscoitos daqui a 5 dias, né? O que você prefere? Um biscoito hoje ou 2 biscoitos daqui a 5 dias, né? Que é o tempo que você quer efetivamente, o custo de oportunidade que você tem de esperar um pouco e aquilo te gerar, né? Mais biscoito ou a empresa tirar mais caixa daqui a um prazo um pouco maior. Obviamente tem muita coisa aqui para ser balizada, mas o teu ponto que eu acho super pertinente, a gente vai né, um pouco mais à frente evoluir, é que, assim, acho que o pessoal sempre comenta isso, né? Tem muita gente que defende esse ponto de, poxa, a 13%, 12%, né, ao ano. Poxa, realmente, quando você faz a discussão do composto, né? 12%, 13% ao ano, matemática financeira, aquela coisa dos juros compostos, é difícil bater essa questão da renda fixa. Por outro lado, a gente está entrando num momento onde você tem muita volatilidade, como o Cunha e você levantaram. Tudo bem que a gente tem um ciclo eleitoral agora bater na porta, que ajuda, de certa forma, a ficar um pouco mais nebuloso, né? Essa discussão de prazo, de custo de oportunidade. Mas assim, é difícil imaginar também que, depois de 4 milhões de CPFs na Bolsa, né, a gente saiu, cara, de 2% de juros, bateu 12%. Né? Se isso somente é uma reprecificação do mercado ou se realmente a gente está vivendo um ciclo mais estrutural, né, mais negativo para ativo de risco, né, para a Bolsa como um todo. Eu te confesso que eu ainda não cheguei a essa conclusão. Eu também não tenho essa resposta ainda. Assim, eu ainda tem um debate que para mim segue em voga. Por outro lado, o sair de 2% de juros para 12% e imaginar que os 12% se mantenham, que é o que a gente estava falando agora um pouco antes de entrar aqui, realmente, assim, para ciclo de economia, onde o empresário olha e fala assim, cara, agora realmente eu não vou investir, tem que encontrar um investimento que me dê um retorno acima de, né, custo de capital do acionista, vai 12 mais alguma coisa, 13 mais alguma coisa. Então, acho que esse também é um ponto que vale a pena ser discutido, né? Apesar de eu concordar com você, tem empresas com boas histórias, mas, de fato, o ciclo econômico como um todo, a 12% é outro Brasil. Assim, é por isso que está todo mundo revisando as projeções de PIB de crescimento para o ano que vem. Então, a gente começou o ano achando que o PIB no ano que vem ia crescer 3%, depois foi para 2%, depois foi para 1%, agora tem gente falando até de recessão. Hoje 2022. começaram a sair projeções de, tecnicamente, recessão já para ano que vem. Pois é. Para dar exemplo assim, de alguns papéis que você vê estarem passando ou ter o potencial de passar por movimentos mais idiosincráticos, ou seja, que depende mais do business, do momento dele de business ou do setor e que não necessariamente
está tão atrelado ao aumento do ciclo da economia. Assim. Você já falou Mercado Livre, uma coisa mais tech que você acredita. Teria outros também, alguns papéis aqui na Bolsa que vocês estão olhando, que Então, depende mais deles e da capacidade de execução deles do que necessariamente o ciclo pelo qual a economia está inserida. Então, Sequoia é um papel que a gente gosta muito, é uma empresa de logística, a maior parte da receita dela vem de logística para e-commerce, então ela surfa esse crescimento do Mercado Livre, Magazine Luiza, etc. Papel acho que caiu 30% nesse mês, se não me engano, por conta da abertura dos juros. Em geral, esses papéis de logística, concessões, logística, utilities, é o que a gente chama de bond proxy, né? Então, eles têm uma correlação ainda maior com a curva de juros. Hoje eu estava fazendo um exercício que eu gosto muito de fazer nesses momentos, que é o DCF reverso. Então, em vez de eu colocar minhas premissas e sair um target price, eu coloco o preço de tela e tento descobrir quais são as premissas que estão embutidas naquele preço. Então, Sequoia, por exemplo, a gente estava projetando antes um crescimento orgânico para ela, ela vinha entregando 40% ao ano de crescimento orgânico, deveria crescer 40%, 35% nos próximos 3 anos. Quando eu coloco o preço de tela hoje, que está abaixo dos R$15, significa que ela vai crescer 10% para o resto da vida. Então, assim, você imaginar que o e-commerce vai desacelerar de 40 para 10, eu acho muito difícil, porque o e-commerce, ele vem, assim, há 5 anos atrás, ele era 5% das vendas no varejo. Hoje é 10%. Daqui a 5 anos, deve ser 15 a 20%. Então, ele vai continuar crescendo, mesmo que o varejo como um todo não cresça. Ou seja, Ticker de Sequoia, Bruno Lima? SEQL, Q de queijo, L3. Uma máquina, continua. Agora, acabamos de estrear um novo quadro, né? Que é o que está no preço? O que tá no preço do O clube? que está no preço? Quanto? É isso. Quanto vale, quanto vale a entrada? Exato. Não, é alguma coisa assim. Mas A gente vai, cara. Mas esse é cacoete de buy side, né? Eu estava falando com a Aline, eu fazia muito exercício também, que eu acho super válido nessa hora para você balizar um pouco a expectativa, né? Como o mercado ele acaba agindo muito rápido, né? Liquidez, né? Estrangeiro, investidor local, tudo. Então, assim, você tem esses movimentos de chacoalhada, dar uma chacoalhada na árvore, né? Você fala assim, opa, peraí, deixa eu me balizar um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, o que faz sentido, o que não faz, a discussão do relativo. O que me leva a outro ponto muito legal, que é o seguinte, a Aline Cardoso. A Aline Cardoso trabalhou na HSBC, depois trabalhou no Bradesco, depois trabalhou no fundo de Trafalgar, depois, né, na EQI Asset, continuando na EQI. Agora está um novo projeto que daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Já. Mas é sobre essa questão justamente do comportamento do estrangeiro, do investidor estrangeiro. Né? E você, na época do HSBC, você lidava muito com essa turma, né? Dialogava bastante. E o que você, assim, pegando esse teu aprendizado, né, de 2013, ali, 2014, né, um pouco de como você trocou ideia com esse pessoal lá atrás, agora o que você tem visto, o que você tem percebido, o que você acha que, na verdade, passa um pouco na cabeça? Tem uma discussão muito grande, o Ibovespa em dólar, por outro lado, o investidor estrangeiro hoje é um cara muito mais relevante, o Brasil está menos relevante, né? O estrangeiro está mais, o Brasil está menos. Como é que você acha que essas coisas se equilibram? Acho que é legal, porque é uma pergunta meio recorrente, né, do pessoal. O local está saindo, mas o estrangeiro está entrando. Então, assim, na época da HSBC, eu fazia gestão dos fundos de Brasil, América Latina e México para os clientes estrangeiros. Então, minha base de clientes era só institucional estrangeiro, basicamente. E eu continuo mantendo contato com algumas pessoas, alguns clientes, gestores do HSBC ainda, né? E o que eu percebi que quando eu comecei a fazer cliente estrangeiro era 2010. Isso era a época dos BRICS, né? Era 2003, 2007. Foi ontem, né? Ontem, né? Se vocês lembram. O Brasil era Cristo Redentor decolando na capa da Economia. Era uma fase boa. Então, assim, cara, Brasil, os caras tinham que estar em emerging market, tinham que estar em Brasil. Então, era uma posição importante. Ao longo do tempo, o Brasil foi virando um país de trade. Então, assim, não é mais posição. O cara não entra para ficar... fluxo direcional. Exatamente. O cara entra uma semana para sair na próxima. Virou destino do smart money, que a gente fala. Daquele dinheiro de curto prazo ali. Exatamente. Entra para pegar movimentos e sai. Né? Por outro lado, assim, na semana passada eu recebi 2 e-mails de ex-colegas meus do HSBC, gestores de emerging markets, perguntando se era hora de comprar Brasil. Emerging markets, pessoal, mercados emergentes, Brasil, China, Índia, Tailândia, África do Sul, e México e outros. Oi? Mas isso é interessante. Não, é uma lista bastante extensa, assim.
de América Latina, Sudeste Asiático, Leste Europeu. Mas isso é interessante, um hint já, uma certa dica que você dá aqui de um feedback anedótico, uma evidência anedótica, mas os estrangeiros já te voltando a procurar. E aí, Eline, caiu tá demais? Barato ou não tá? Porque só para botar em perspectivas, assim, aliás, fechamento de hoje, né? Bolsas americanas renovam suas máximas históricas, já estão acumulando ganhos por volta de 20% no ano. Enquanto o Brasil, o Ibovespa em dólar cai 15% no ano. Então, assim, você tem bolsas, óbvio, eu estou pegando aqui o extremo mais positivo, que são as bolsas americanas subindo 20% no ano e a gente caindo 15%. Então, em dólar, já tem investidor estrangeiro falando, e aí, Eline, né? Me bota na boa aí, já tá barato e tal. Já começa a surgir esse tipo de reação deles lá de fora. Já começa a coçar a mão para comprar Brasil. Coçar a mão é um clássico, exatamente. É verdade mesmo. Você já está sentindo isso, assim. E aí, por exemplo, pegar um bastidor aqui, o que você falou para os seus camaradas? Fala aqui pro pessoal do clube também. Então, tem pouca gente escutando. Não, tem só dois, assim, os familiares que a gente pede para assistir, dá uma força lá no clube. O que você falou para esses seus camaradas? Então, falei o que eu gringos, respondi assim? para vocês aqui. Eu acho que assim, tem a bolsa como um todo, eu não sei se está tão barata. Esse múltiplo de 8 vezes, eu acho que é um pouco. Ele engana um pouco. Não está normalizado. Exatamente, porque as commodities estão no high, Sim. então acaba puxando muito para baixo. Mas tem histórias que foram, papéis que foram dizimados, não só por uma questão da bolsa ter caído, mas falta de liquidez mesmo. Então, os fundos estão tomando resgate, alguns papéis foram dizimados. Então, sim, tem algumas coisas baratas, mas foi o que eu respondi para vocês também, assim, eu acho que a simetria hoje ainda é para o lado mais negativo. Acho que ainda, enfim, hoje, como você bem comentou, já tinha papo que o auxílio podia sair de 300 para 400, 600, então... É que assim, não é nem só o auxílio, né? Você ainda pode ter discussões de aumentos de emendas, aumentos de investimentos, aumentos de reajustes. Então, o momento a visibilidade está muito baixa, né? Exatamente. Então, a gente está percebendo, de fato, um momento mais conservador. Agora, como o Bruno Lima já antecipou, e você agora repetiu, assim, tem coisas que estão muito largadas, tem coisas que estão muito baratas. O ridiculamente barato. Eu diria ridiculamente barato. Ridiculamente barato foi isso. Palavras foi de Aline palavras, Cardoso. foi aspas aqui. Você começa assim, alguma coisa que você já está olhando e fala, tá na hora de se aproximar, tá na hora de entender melhor, tá na hora de beliscar ali um pouquinho. Então, eu estava olhando hoje, assim, se você olhar o valuation de setor de shoppings e de construção, está no nível de 2013. Assim, tá muito barato. É lógico que é um cenário complicado, porque você tem juros subindo, especialmente no caso de construção. Né? Então, o financiamento do setor sobe. O custo do crédito imobiliário, Exatamente, de certa forma, vai acompanhar também. E o setor de shoppings é aquele setor que, junto com concessões, com utilities, que é muito correlacionado com a curva de juros. Mas eu concordo, a gente estava conversando com o Bruno um pouquinho antes de entrar, acho que assim, se olhar um prazo mais longo, 3, 5 anos, cara, não pode ficar nesse valuation. Assim, tá negociando como se eles tivessem... Vale o risco. O famoso vale o risco. Interessante. O ponto assim, você tem hoje 2 Ibovespas, né? Você tem um Ibovespa meio externo e você tem um Ibovespa doméstico. O Ibovespa doméstico, ele foi pro saco por causa da curva de juros, que são esses caras aí, né? Energia, construção civil, consumo de varejo. E a gente estava discutindo lá no banco, inclusive hoje a gente soltou um relatório, assim, hoje o Ibovespa, né, se você pegar as ações, compõe o índice, o Ibovespa hoje ele é muito menos endividado. Sim. A bolsa hoje ela tem muito menos dívida, gera mais caixa, geração de caixa ela vai muito mais para recompra ou pagar dividendo das empresas. Então, assim, cara, se você imaginar o Ibovespa como um credor, né, ele está num perfil, né, assim, muito melhor do que 2 anos atrás. Muito melhor do que nível pré-Covid. Você vai dizer, poxa, esse cara tem um risco de crédito melhor. O Ibovespa, imaginando... Agora, a discussão é, beleza, mas será que esse cara consegue crescer no fluxo de caixa? Aí tem todas essas discussões que a gente está tendo aqui agora. Mas, de fato, eu acho que assim, a minha percepção é que hoje me parece que o investidor, pensando no prazo mais longo, ele não precisa fazer muita aventura. Tem boas empresas de qualidade, que os caras já têm um histórico bom e que estão no nível realmente muito atrativo. Aí tem essas discussões que agora a gente está tendo. Tempo, time, né? Quando esse negócio volta, ninguém sabe. Mas, para quem tem um prazo um pouco mais longo, parece que tem algumas histórias bem interessantes. Temas que você acha que é legal ter na carteira nesses 12 meses que a gente entra e que assim, vem o período eleitoral. O período eleitoral, na verdade, já começou. Já começou. Né? Tende a se intensificar. Temos eventos aí importantes ao longo dos próximos 12 meses que só tendem a adicionar volatilidade e também não esquecer do externo. Né? A gente também está no momento que a gente tem que discutir. Hoje não, assim, recentemente importantes casos começaram a revisar crescimento de China para baixo. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve,
tudo leva a querer que vai começar a normalizar a liquidez. Então é interessante que a gente entra num período que no Brasil por si só já adiciona uma volatilidade relevante, e é assim como toda eleição, mas casa também com um período externo que deve começar também a trazer, a ser fonte de incertezas para risco, vamos dizer assim, em que pese os patamares que vários ativos lá já estão rodando. A gente acabou de comentar, né? A Bolsa norte-americana está na sua máxima histórica. Uma carteira, por exemplo, para quem está chegando em bolsa agora, né, tá começando a querer entender, tá começando a querer aprender. O que é o melhor jeito de aprender é com a bola rolando. Né? Monta a sua carteirinha ali e ao pouco tempo vai estudando, vai acompanhando. Aliás, Exame Academy está aí também aberto para todo mundo conhecer os cursos bem iniciantes, moderados, avançados. Vai aí no seu tempo. Mas para aquele cara que está chegando agora para aprender, o que você acha que são temas, são setores que costumam talvez a não sofrer tanto em períodos de alta volatilidade que a gente já começou nesse último trimestre? Na sua experiência, Legal. O que você acha que tem que ter Então, em ou geral, evitar? nesses cenários assim, de mais alta volatilidade, todo mundo foge para os defensivos, pensando só em Brasil, exclusivamente, né? Isso. Então, assim, o pessoal foge para defensivo e para exportadora. Né? O que são os defensivos? Cara, o que seria defensivo? Uma raia, a Drogasil seria defensivo. Eu acho que sim, uma Pets é super defensiva. Eu sabia que ela ia falar Pets. Você tava com esse... Eu você já sabia tava que ela ia essa... falar Pets. Eu sigo ali no Twitter, eu acompanho lá. A gente vai explorar essa experiência da Aline Cardoso como na FinTwitch. Exatamente. Né? Uma Aline influenciadora Cardoso das finanças. Importantíssima, inclusive. A gente vai saber a experiência da Aline. Exato, tem um tique azul. Não tenho não sou verificada não. Que isso, Twitter? Alô, Twitter. Alô, Vocês vão me verificar? Verifica Aline Cardoso. Mas voltando, drogas raia pet você estava chamando de defensivo para o momento Isso, porque assim, tem uma elasticidade menor ao PIB, né? Um consumo menos discricionário, especialmente, assim, drogaria, farmácia, remédios, as pessoas vão continuar consumindo. Hoje em dia, os pets são como os filhos das pessoas. Então, você é pai de pet, Bruno Lima? Não, mas eu tenho pressão alta, eu compro remédio na drogaria. você aqui no caso tá no drogaria. Eu tô no combo aí. Eu sou pai de pet, tenho duas pets e entendo bem o que a Aline tá defendendo. Pois é. Você é mãe de pet, Aline? Eu tenho 2 gatos, sou mãe de pet, cara, e custa uma grana todo mês. E é isso, né? É um consumo inelástico, Exato, né? inelástico, totalmente. Outro setor inelástico, por exemplo, poderia ser setor de alimentos, supermercados. O setor que a gente chama de staples como um todo, né? Que são, do consumo básico. Que é o consumo básico, exatamente. Esse é um bom setor. O setor de utilities é legal também. Neste momento surgiu uma ideia para o quadro. Comprovende, eu esqueci o nome do quadro, como é que é? Classificados do Classificados! Vamos lá. Só para aproveitar o teu ensejo aqui, uma ação que está meio lá, meio cá. Você falou de consumo básico. Ambev, Sabia Comprovende. que vinha essa. É porque você cobriu o setor de consumo. Cobri. Tudo bem. Classificados do clube Ambev ou só Ambev? Não, Ambev, Comprovende. Ambev, você compra ou não compra, Aline Cardoso? Hoje eu compraria. Eu acho que a empresa, ela fez muita... Eles ficaram meio... É chato falar isso, porque a Ambev é um ícone, né, do mercado de capitais brasileiro. Exatamente. Mas eles passaram por um momento que eles realmente deixaram a concorrência... Eles acordar. Exatamente, deixaram a concorrência acordar. A Heineken veio muito forte, Verdade. mas agora eles estão conseguindo... Eles entenderam que eles fizeram bobagem no passado e parece que estão engrenando, estão recuperando market share. Então, apesar de que o consumo de cerveja ele é muito correlacionado com renda. Foi engraçado no ano passado, durante o Covid, não sei se vocês lembram disso, assim que veio o auxílio emergencial, Explodiu o volume, explodiu o volume de cerveja. Assim, subiu acho que 20% no mês, uma coisa Eu contribuí absurda. um pouquinho para isso aí. Você contribuiu, Bruno? Me falaram que você estocou a cerveja. Eu contribuí um pouquinho. Então, talvez agora com esse aumento do Auxílio Brasil seja bom para o setor. É verdade. bom, Então, a Ambev você compra hoje. Hoje eu compraria Ambev. Então, mas voltando para os defensivos, você ia começar a falar de utilities agora. Desculpa aí. Não, que isso, Bruno? Vamos embora. Não, o utilities é um setor bastante defensivo O também, que é especialmente utilities, de Bruno transmissão. Lima? Utilities na bolsa. Utilities na bolsa, são serviços básicos, pessoal. Energia elétrica, saneamento, grosso modo. Perfeito. Equatorial, gosto muito. Distribuição de Ó, já energia. falamos aqui de Energia. droga raia, Pets, Equatorial. São papéis mais defensivos para quem está começando agora. Isso, já quer botar ali a sua pele em jogo enquanto aprende. E tem menor correlação com o PIB, com o crescimento do PIB, e são empresas que, em geral, conseguem repassar esse aumento da inflação. Então, são empresas que a gente chama que tem poder de precificação. A Ambev tem uma marca muito forte, consegue repassar. Pets e Raia Drogasil, o consumo é menos elástico, e no caso de utilities, o repasse automático está embutido, já Sim, assim, contrato. Está no contrato, Sim, perfeito. Já temos uma carteira aqui para Não, sim, começar. de fato, perfeito, positivo, operante.
TOTUS você entende também, você colocaria nessa categoria? Não entendo tanto, não acompanho tão de perto. Tá bom, Essa ok. eu vou ficar Não, devendo. mas pela discussão de que assim, todo o perfil foi Porque a receita dele é em GPM, né? Exato. Mas acho que, pelo que eu andei conversando esse ano com eles, acho que eles tiveram que revisar algum desses contratos. Os clientes estavam reclamando bastante. Assim como os clientes dos shoppings também estavam reclamando do período de carência, teve tudo. Pois né? é. Entendi. Não, perfeito. É só mais essa discussão, porque acho que o ponto da linha, quando você pega, inclusive, o que acontece lá fora nesse momento, né, é você tentar pegar empresas que têm a capacidade de se proteger desse movimento de inflação, repassando isso nos seus contratos. Né? A gente citou alguns, e tem essa discussão no caso de TOTS, que é justamente o custo do desligamento por parte do cliente seria muito alto. Então, você teria ali uma forma de proteger a sua carteira de cliente, consequentemente, sua receita para frente e conseguindo repassar alguma coisa de inflação e protegendo o fluxo de caixa da companhia. Mas são aparentes. Não, perfeito. Mais alguma coisa de cobertura de ações, etc., que você gostaria de falar? Porque é o seguinte, agora a gente vai guardar para o final. É verdade. O quadro... Qual é o quadro, Bruno Lima? Que eu esqueço. Como é que é? Eu esqueci Quadro também. de medalhas do Quadro clube. de medalhas. Quadro de medalhas do clube. A onde gente tem que todo botar esse negócio escrito ali. porque toda hora a gente fica inventando. Está em construção. A gente fica aceitando muita sugestão do pessoal também. Fiquem à vontade. O pessoal entra, sugere nome, etc. E sugerindo o figurino do Cunha também. sugerindo, recentemente. eu ainda estou muito básico, mas podem dar ideia de sugestão de figurino. Você que está no Spotify, acesse o YouTube para você ver meu look hoje. Como é que tá meu look hoje? 0 a 10, Bruno Lima. Básico, né? 6, né? Passa na média ali um pouco. Tá ali, né? staple, né? Tá staple, staple. olha, que Staple, chato, né? tá staple. Eu tô staple, sigo o staple, enquanto também não sugerirem Mas a questão é a seguinte, quadro de medalhas do clube também ninguém ofereceu um nome melhor, a gente vai seguindo. Fique à vontade aí de deixar a sua crítica. Que, aliás, a internet é um lugar de crítica, né, Aline Cardoso? A gente vai chegar lá, a sua experiência com haters. Antes disso, só para terminar de anunciar, quadro de medalhas do clube, todo convidado especial que vem aqui, a gente pede aquela açãozinha, aquela aposta para os próximos 3 meses, e daí a gente vai fazendo um ranking de todo mundo que vem aqui, como brincadeira, como competição saudável, e no final, então, você diz qual é a ação que você aposta, basicamente para essa reta final de ano. Antes disso, acho que a sauna do clube, a Aline, foi muito bem. A gente começou com a temperatura elevada, jogando ela no caldeirão que o mercado está passando. E geralmente, quase que o roteiro é o oposto. Né? A gente começa querendo saber quem é a Aline no clube, compartilhar histórias da sua carreira, a gente vai aprendendo aqui, etc. Hoje a gente já jogou no caldeirão do cenário, da reprecificação, o que está acontecendo. Os classificados, né? Qual classificado? Privatização da Petro, sim ou não? Então. Acredita? Pois começou a sair bastante no noticiário agora. Esta... Nesse governo, acho que não. Assim, Essa não, tese. é a questão do calendário eleitoral, né? A gente está praticamente em 2022, Pois dificilmente. Eu nunca vi um governo privatizar nada em ano eleitoral. Não é tão então, simples assim. Zero Quero trivial, privatizar. zero Se trivial. fosse, sairia no primeiro ano de governo, não é agora de... Eu mandei isso para um amigo meu, eu estava conversando com ele falou assim, ele também é de mercado, ele falou assim, bom, Correio está aí. Eletrobras também está parada, né? Ficou essa discussão, né? Eu falei, um Eu negócio sou mais suspeito difícil. para falar. Você acha que é prova? Não, é porque eu já tive a oportunidade de servir esse governo, né? Em 2019, 2020 eu integrei a atual equipe econômica, eu fui do gabinete de privatização. Tá. Então, assim, o que eu posso dizer assim, é difícil, né? Às vezes sobra ímpeto, tem intenção, mas para você executar não é tão simples assim como a gente está vendo esses headlines hoje. Não, vende na bolsa a maioria e cede a maioria no base do governo que privatizou, assim, não é assim. Ainda mais Petrobras, você precisa de um projeto de lei, você tem que depois entender como é que você atualiza o marco regulatório que está na Constituição que redige sobre os monopólios. Então, Excelente ponto. Excelente não acho que se a gente conseguir entregar a Eletrobras e evoluir no Correio, acho que já tá um bom avanço, assim. Então, eu sou suspeito para falar, mas eu concordo com o ceticismo da Aline, acho que não é assim, né? A gente viu o papel hoje animar bastante em cima disso. Né? Deu uma raliada, né? Não tão em cima disso, mas a companhia também anunciou reajuste de preço, né, de gasolina e diesel, o que por enquanto vem se livrando daquele receio pré-eleitoral, né, Aline, que você falou, né? Que esse receio pré-eleitoral assim, já atingiu a política fiscal, agora a gente tem que ver qual o tamanho do dano que está ali, mas lembrando que pode também atingir, se entra nesse ímpeto, se esse ímpeto mais intervencionista na agenda fiscal ganha momento, a gente também pode ver empresas estatais ainda sofrerem, e a Petrobras é uma que está sempre ali. Sim, a gente pode ver, inclusive, mais parafiscal, né? BNDES, Caixa Econômica Federal, dando subsídios, dando crédito. A Caixa até anunciou um programa bem parecido com o PSI esse mês, né? Então, esse risco está no nosso radar também. Então acho que assim, a Petrobras, né, nesse calor que o mercado passou semana passada com esse aumento de intervencionismo do governo, pegar e anunciar reajuste, sabendo que o momento está difícil, sabendo que tem pressão de uma ala muito importante só dos caminhoneiros, e ela pegou e mostra ainda uma independência que eu acho que o mercado gostou, curtiu, e aí fez o papel andar bem. Bem. Exatamente.
Mas, Aline, voltando agora até que a gente gosta muito aqui no clube, que a gente chama de resenha, né? A gente tenta transformar esse ambiente aqui realmente um ambiente entre amigos, um bate-papo e compartilhar histórias. Né? Acho que você tem uma história muito legal em 2 pontos que a gente vai começar a explorar aqui. Uma é fazer grande parte da sua carreira dedicada ao investidor institucional, que são grandes empresas, grandes fundos, grandes bancos, e depois você moveu para o investidor pessoa física. Esse é um tema que a gente vai entrar. E o outro, né, é trazer também mais para esse lado de você acabar virando também uma, como é que eu posso dizer, influencer, né? Uma embaixadora, uma porta-voz, uma comunicadora para esse mundo também de pessoa física. Né? Isso está nessa primeira parte. A outra parte foi, a gente recebeu aqui convidados especiais que saíram do sell side, né? Aqueles analistas que recomendavam, né? E prestavam relatórios, consultorias e que passaram a fazer a gestão do seu próprio fundo, do seu próprio dinheiro de terceiros. Você já foi sell side, virou buy side, e o seu movimento mais na ponta, agora recentemente anunciado dentro da EQI, é voltar a ser sell side. Vamos começar primeiro para a mudança de investidor pessoa institucional para pessoa física. Com assim, um belo Twitter aí. De novo. Como é que foi para você essa mudança de... Porque assim, é um desafio de comunicação. Sim. Né? Não é que um investidor é melhor que o outro, não, ambos são investidores, ambos merecem ser tratados com o máximo de profissionalismo, mas a comunicação é um desafio. Né, que você se dirige para o investidor institucional estrangeiro, que era o seu caso no Santander, no HSBC, e aí você passa a lidar com o investidor pessoa física. Como é que você entendeu esse desafio? Assim? Como é que você se virou? E depois entrando nesse mundo aí de social media, de mídias sociais, etc. Então, para ser bem sincera, foi bem sem querer. Assim. Eu sempre fui mega viciada em redes sociais. Então, assim, eu tenho, desde a época, eu tive Orkut, MySpace... Tudo que você puder imaginar. Desde o início você já era engajado. Desde o início, super. A galera que nem entendeu o que é Orkut, mas vamos lá. Explica o que era Orkut. Acabei de entregar a idade, você né? Comunidade, né? Que comunidade você comunicava no ICQ. Nossa, eu tive ICQ. Mirk, lembra? Nossa, agora eu entreguei bem a idade. Então, engraçado, você já era engajada nisso. Super. Assim, era meu hobby, assim, sempre gostei. Eu nunca imaginei que isso pudesse fazer parte do meu trabalho, do meu dia a dia. E super faz. Hoje é um instrumento muito importante. Exatamente. Né? Então, assim, eu tenho uma conta no Twitter desde 2009 e eu não usava meu nome. Pode falar aí, para dar... Fala aí. Qual é o Twitter? @Alisc, ALISC, Aline S. Cardoso, né? Alisc. E ainda não tem o tique azul. Não tinha. Um absurdo. Não tem. Alô, Twitter. Então, assim, eu tenho essa conta desde 2009 e eu não usava meu nome, não usava minha foto de perfil e eu usava pra trocar ideia com as pessoas. Você era stalker? Eu era stalker. Era o... Como é que é o nome? Tem um nome, você é o... Bot? Não, é um fake? Não. Não, é fake, né? Era um alias. Sei lá, teu nome. Mas você era stalker, você ficava stalkando as pessoas. Exatamente. E até escrevi algumas coisas, mas assim, respondia e tal. E aí, quando eu fez o movimento de sair de Banco Grande e ir para Trafalgar, boa parte do nosso, assim, uns 30% dos nossos clientes já eram pessoa física na época. E aí, conversando com os escritórios de agentes autônomos, inclusive o maior deles, na nossa época, que era nosso cliente, era a própria EQI, né? Eu comecei a perceber que os clientes queriam mais transparência, que eles queriam não colocar o dinheiro no fundo, que era uma caixa preta, e esquecer. Ele queria saber... Quais eram os papéis que você tinha lá, qual era o cenário que você estava trabalhando, o que você achava do câmbio, dos juros, do macro, enfim, de política americana, do FED. E aí, foi nessa hora que eu mudei o meu perfil, quer dizer, tirei minha foto fake e botei minha foto real e passei a usar meu perfil como Aline Cardoso mesmo e comecei a expor mais a visão do que a gente estava fazendo nos fundos. Personificar mais, né? Isso, perfeito. Isso para a pessoa física é importante, né? Entender com quem ela está se relacionando, exatamente, ela se conecta mais com pessoas e talvez menos com marcas. Para saber, assim, exatamente, quem está gerindo o meu dinheiro é aquela pessoa ali, não é uma entidade, mercado, gestor, que ela não sabe quem é. Então, enfim, a gente começou a trocar ideia, as pessoas começaram a me convidar para fazer lives e tal, e as pessoas foram gostando, e isso foi ganhando um volume cada vez maior de tempo dentro do que eu fazia, né? Então, dentro da Asset, eu já estava... eu era cogestora dos fundos de ação, mas também muito com esse chapéu de comercial, marketing. De marketing, exposição, exatamente. Relacionamento. Perfeito. E aí o Juliano, que é o CEO da EQI, queria que eu fizesse cada vez mais marketing. Eu falei, olha, Juliano, dentro da Asset
vai dar problema isso, porque Consome tempo. Né? consome muito tempo e não é muito legal para o gestor ficar tanto tempo nas redes sociais. As pessoas pensam, pô, mas esse gestor tá gerindo meu dinheiro ou ele tá o dia inteiro no Twitter? O que está acontecendo? Alô, Aline, tem um papel aqui, ó. O papel tá caindo. Exatamente. E aí a gente começou a conversar e pensar numa maneira de que eu pudesse fazer as duas coisas. E aí a EQI já tinha essa intenção de montar uma área de research, né, de research sell side. E a gente falou, bom, vamos casar essas duas vontades, né? Então, desde agora, do começo de outubro, eu e o Luiz Moran, que o Bruno conhece, que foi meu parceiro na EQI Research, e ele já era da EQI, era o head de produtos. Antes disso, ele foi RI da VEG por 17 anos. Luiz Fernando, cara, figuraça. Figuraça, assim, um dos RIs mais premiados do mercado, quando ele estava na VEG. Desculpa, mas já fica aqui o convite para Luiz Fernando Moran, né, estar aqui conosco. Vulgo Fefo, estar aqui conosco em algum momento, em algum programa, pra gente fazer um bate-papo aqui de, pô... Ele é bom de resenha. Cara... Tem muita história pra contar. Fefo, fica aí o convite. Já posso falar de Fefo? Não conheço. Mas aqui no clube é assim, cara. Fefo, fica aí o convite pra estar aqui sentado no clube pra gente bater papo sobre o mercado. Fazer uma resenha, falar daquela galera analista, pô, de buy side que não sabia fazer conta de VEG. Traz a galera aí. Então conta mais sobre esse projeto, Aline. Então você tá saindo da gestão da asset que a EQI montou e voltando a produzir relatórios, análises. Exatamente. No momento que assim, o mercado também está passando bastante por essa transformação. A gente está percebendo várias casas virem, né, com o que a gente chama de research, consultoria, pesquisa, mas cobertura, né, de ações, de investimentos. E o que você acha, assim, o que te estimula hoje dentro da EQI a montar esse braço de research, de análise de uma maneira diferencial, que realmente possa somar, agregar assim, para o investidor pessoa física? Legal. Para mim, assim, como vocês falaram, eu fui sell-side no começo da minha carreira, 2003, 2004, 2005. Quando eu saí do sell-side, na época eu estava na corretora do Santander, eu falei, eu nunca mais na minha vida vou fazer sell-side. Minha mãe sempre falou isso, Bruno Lima. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Porque 10 na anos época, depois, você imagina, olha aí. 2005 é época pré-smartphone. Então, pré-cloud. Assim, saiu um fato relevante às 10 da noite, às 11 eu tinha que estar no banco, tinha que voltar para o banco para escrever o relatório. Você já estava de pijama. Puta, era tinha que voltar para o banco. Punk, né? Tem uma galera que não sabe o que é isso, né, Bruno Lima? Pô, cara, tem uma galera, tem voltar galera hoje pro que banco, né? Para você ter que ler aquele fato relevante, atualizar o cenário. Eu chegava lá às 4 da manhã para escrever o relatório, para as 7 ele estar publicado e tal. Era uma vida puxada. E quando foi buy side, eu falei, nossa, adorei e tal, não sei o que, eu não quero voltar. Mas assim, ele me propôs esse desafio e eu topei porque era na EQI, porque o Moran e ele deu carta branca pra gente fazer do nosso jeito. E eu acho que tem uma oportunidade aí, que é o seguinte, eu olho, tem vários research independentes excelentes, mas eu acho que falta um pouco da qualidade do cliente institucional, da experiência que o institucional tem, da qualidade que ele recebe, trazer um pouco isso para o investidor de varejo. Então, não só a profundidade da análise, tanto quantitativa quanto qualitativa, mas também a questão de acesso do corporate access, né? Acesso corporativo, que é muito comum no mundo institucional. Sim. Então, a gente, no institucional, eu como cliente institucional, toda semana eu recebo vários convites para fazer reuniões com RI, com CFO, CEO de empresas fechadas, empresas abertas. Exatamente, empresas fechadas, que são concorrentes da empresa listada, ou clientes, ou fornecedores, ou consultoria política, consultoria de energia, consultoria de consumo. Isso praticamente não tem no mundo de varejo. Então, a gente quer trazer essa experiência do usuário para esse cliente de varejo. E o pipeline, assim, para lançar, para quem está ouvindo a gente agora e quer começar a acompanhar a Lisk no Twitter, né? A Aline Cardoso, da EQI, que vai nesse novo projeto, para ele poder se atualizar, ver ali quando lança, começar a consumir, entrar no free trial. Como é que está assim, mais ou menos a agenda? Vai demorar uns meses. A gente está, esse mês agora, começando a estruturar a área, então, assim, começando a contratar o time, montar o site, montar a infraestrutura, então vai demorar um pouquinho. Eu acho que talvez em janeiro, janeiro eu acho que a gente publica o primeiro relatório. E para quem está ouvindo, pode mandar currículo? Pode mandar currículo, por favor. Estamos contratando analistas. Olha aí, qual o endereço aqui, pessoal, do clube? O clube também tem oportunidade. Esse também é um certo classificados do clube, né? Então, a Aline está botando no mural do clube aqui, oportunidade de trabalho. Se você, né, analistas aí de mais ou menos qual perfil e tal, endereço para mandar currículo.
Sim, bom perfil de analista, assim, a gente, cara, alguém que de preferência já venha com CNPI, que ajuda, né, verdade. corta um caminho grande e que esteja vontade, cara, disposto a empreender, porque a IQI é uma empresa muito empreendedora, ela abre muito espaço para crescer. Então, assim, poxa, eu entrei na O IQI, histórico dela é a prova parece disso, que eu tô né? lá há 10 anos, mas eu entrei, eu fui uma das fundadoras da Acer, a gente chegou em novembro de 2020. Cara, não tem nenhum ano. Caramba. A gente chegou em 7 pessoas. Agora, quando eu saí, tinham 40, 0 de PL, 1,5 bi de PL. Então, assim, a velocidade lá é absurda. Então, uma pessoa que esteja, cara, com vontade de empreender, de correr atrás, de pensar fora da caixa, pode mandar currículo que a gente está contratando. Pode chamar no @Lisk no Twitter. Pode chamar no Twitter. Manda lá. Manda DM. direct. E por falar em Twitter, assim, eu queria explorar isso, porque assim, você tem mais de 20 mil seguidores, assim, você é bastante ativa, e hoje a gente tem esse mini ecossistema ali no Twitter, que chama o FinTwitch, né? Bastante ativo, volta e meia você aparece lá ranqueada como os tweets mais influenciadores ou influenciáveis, etc. Como é que foi essa experiência de social? Que social já é um mundo meio paralelo, né? Você tem esse mundo da comunicação com o investidor pessoa física, mas você tem o mundo do Twitter assim, que também rola de tudo ali. Costuma ser um mundo mais agressivo, umas trocas de Twitter ideia. na Um negócio... porrada. Twitter é a assim, faixa você de já Gaza, né? É um negócio mais... tenso. Você já se envolveu ali em polêmica, em briga, em discussão. O negócio... Cara, o ódio costuma ser um pouco mais comum ali. É um ambiente de... Os haters são mais... eufóricos ali no Twitter, né? Você já se envolveu, um momento você até parou, fechou a conta, falou, nossa, não quero mais. Como é que foi essa sua experiência com o Twitter? Porque o Orkut era fichinha, né? De vez em quando aparecem uns haters, mas graças a Deus eu não tenho muitos, não. Eu acho que ajuda em duas coisas. Primeiro, assim, eu tento não falar muito de política. Na verdade, eu quase nunca falo de política. É campo fértil, porque, né? política é o que rola mais treta, né? E eu tento não falar muito de papéis que eu tô short. Mas quando eu tive mais hater é quando eu comentava muito do short, que a gente manteve um short em bancos em 2019 e 2020 quase o ano inteiro. E quando eu falava que eu tava short nos bancões, aí o pessoal ficava bravo. Jugular, né? O pessoal ficava bravo, A pessoa física, de forma geral, a gente percebe, tá? O pessoal gosta muito As do pessoas setor levam pro financeiro. pessoal, Leva, né? cara. E quando o pessoal vinha jogar pedra, você era daquela que jogava de volta, você era daquela que não tentava devolver uma flor, ou você se fazia de quieta, fingiu que não viu, deixava eu morrer? ignoro. Se o cara vem muito mal educado, xingando, eu nem bloqueio, sabe? Eu só ignoro Só deixa mesmo. A galera tem uma coisa meio passional, é meio, assim, tem um... Enfim, mas... Não, porque a gente tá short, nem porque não gosta do case, é porque às vezes tá caro. Não tem problema nenhum. Tipo, Exatamente. Vou contar uma história para vocês. O Mercado Livre era a maior posição do fundo até quando eu saí, né, mês passado, acho que continua sendo, né? Quando a gente estava estudando o Mercado Livre para se posicionar, era para fazer um short. Interessante isso. Vamos shortear Mercado Livre que está muito caro. E na verdade, a gente começou a estudar e falou, não, acho que não vai dar, vamos comprar. Cara, isso é muito interessante. Isso É a é muito primeira legal. vez aqui que a gente escuta isso, né? É, Geralmente, não. o maior incentivo que você tem para começar a estudar um setor, uma empresa, é porque você está interessado em comprar, em investir. Né? E aí você acaba depois tomando essa decisão de investir ou não. Vocês começaram a ir no Mercado Livre para shortear. Né? Para quem não entende, shortear. Para operar vendido, ganhar justamente na queda do preço Seu de incentivo determinada a ação. zero de jogo era falar, não, isso tá caro, tá errado, a gente vai querer ganhar dinheiro com a queda dessas ações. Aí a gente estudou e falou, não, tá errado, mas não pro lado que a gente pensava. Tá Vira errado. a mão. Exatamente. Quer dizer, Vocês já que a gente não fez a mão, vamos fazer a mão comprando. agora. Pô, legal demais, cara. O Paulo até no dia, é que a gente não falou aqui, ele falou ali no bate-papo, no cafezinho ali, do clube. ele falou, pô, tem um papel que eu tava short, quando eu vi, cara, virei a mão, virei comprado. Ele zerou toda a posição vendida e virou comprado no papel, depois ganhou uma grana. Nesse nível. Mas, tudo que é bom... Aí você me pegou, Bruno Lima, não sei. Tudo que é bom dura pouco? Estamos chegando ao quê? Ah, não é possível. Sou rápido, Só porque a produção fez um sinal ali que acabou o tempo. Eu fingi que não vi, eu tô vendo o cara se esgoelar ali do outro lado do vidro, eu tô fingindo que não tô vendo. Mas agora que você chamou é verdade. Infelizmente, mas a gente não pode ir embora aqui sem, obviamente... 2 quadros. 2 quadros? 2 quadros. Qual? Ainda falta. Qual? Vai, você tem chance. Um você consegue, vai. Qual quadro que falta? O qual? O estrutural? Não, o quadro de medalhas. E o momento deu ruim. Caramba, que Porra, Bruno Lima, né? Cara, eu tô piscando, tô fazendo sinal aqui pra ele. A gente não tá... é muito ruim. A gente vai sair. A gente tem que é sair mais, muito Bruno Lima. ruim. A gente é muito ruim. Mas esse momento a gente gosta, Aline, de trazer aqui.
Porque, assim, né, nesses encontros, nessas palestras que gestores vão falar, esses personagens do mercado financeiro vão, a gente sempre é sempre aquele ar de qual cenário, e a gente, às vezes, gosta. Acho que tem muito potencial também de aprendizado ou de compartilhar experiências no mercado de investimentos. Aquela experiência que deu errado, que a gente chama aqui carinhosamente de um momento deu ruim. Que você se dedica, você pega aquele papel, você estuda, você bota dinheiro, dá uma recomendação e você abraça e tropeça, cai feio. O que na trajetória de investidores, isso é comum. Né? E na verdade é normal, a gente erra normal, e acerta exato, todos os dias. É normal. O importante é acertar mais do que errar. É verdade. Então, assim, é aquele momento que você realmente tropeçou, Aline, e que te marcou, e que daquilo você tirou um aprendizado e que a gente gostaria que você trouxesse aqui para a mesa para a gente compartilhar. Cara, lembra desse momento, lembro. assim? Tiveram vários, assim, tem um sempre tem vários, né? Quem nunca, né? Quem nunca deu boi? Mas teve um esse ano que machucou. Pô, esse ano? Esse então ano foi agora. Tá recente, ainda tá doendo. Tá doendo ainda. Sim. Que foi reestruturação de Americanas com B2W. Pelo seguinte, a gente sabia que essa reestruturação ia acontecer há um tempão. Uma hora essas empresas vão se juntar, porque elas estão... Você já não consegue diferenciar onde termina uma e começa a outra, por conta do omnichannel. As empresas estavam fazendo Investor Day juntas. Falei, cara, elas vão se juntar em algum momento. Mas conhecendo o histórico de governança corporativa do grupo controlador, falei, olha, eles vão dar uma tungada em alguém. Onde que a gente está mais protegido? Falei, vamos... Onde geralmente está mais protegido, onde o controlador tem a maior posição, o maior stake econômico dele, uma parte do interesse econômico dele, né? Que era na Lame ON. Falei, então vamos vender B2W, vamos comprar Lame ON, que a gente está junto com o controlador, estamos tranquilo. Eles anunciam a restauração, o que eles fazem? Eles beneficiam o B2W em detrimento da Lame, especialmente da Lame ON. Então, ou seja, acertamos, mas não levamos. Nossa, que dor pior. Você cara, acerta, mas não leva, errado, né? Você tava no tema, mas E com o cavalo teoricamente certo. Pois é. E o momento... O outro lado da bandeira, assim, a gente já falou do quadro de medalha, a gente já falou do quadro de medalha. Não, esse a gente deixa pro final. Pra saber a aposta, o papelzinho aqui da Aline, deixa pro final. Agora, a gente falou de tanto papel interessante. E só pra terminar também na dinâmica, hoje a gente fez o clube reverso, né? Foi diferente, até porque o momento também exigiu. Mas quem é a Aline no clube, Aline Cardoso? Assim, quem é você no seu momento de lazer, esporte, hobby? O que você gosta de fazer? Assim, coisas que também nunca subiu muito no palco, porque você não é muito entrevistado, assim. Se você estivesse no clube agora, pra onde é que a área do clube que você se dirigiria para passar o seu tempo aí? Provavelmente para Cinemateca. Para Cinemateca? Você é cinéfila. Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de... Eu sou bem caseira, assim, né? Então, não sou muito de fazer esporte e tal. Gosto muito de cinema, gosto muito de série, música. Então a Aline vai botar a gente na boa aqui de série. Com certeza ela falou algum que a gente não conhece, que a gente não conhece nenhum. A gente tá muito sério, a gente tem que se dedicar mais a sério, Bruno Lima. Não, porque a gente também, né, geralmente, gestores, qual livro, aqui a gente tá no clube, qual é a série? Agora você falou, você é uma cinéfila, série, bota a gente na boa, Aline. Qual a série que você recomenda pra gente, eu e Bruno Lima, a gente começar a aprender um pouco mais de série aqui e passar a assistir? Por que você fala Bruno Lima? Eu não chamo você porque de você Daniel é meu parceiro. Cunha. Eu tenho que cair e te puxar pra baixo também, olha só. Não, mas é o seguinte, a gente já recebeu aqui indicação de Spy ou Espião. Eu e o Bruno a gente não conhecia, botamos no dever de casa. Recebemos For Life. For Life. E se você também botar outra, eu não vou lembrar agora. Agora, Aline, bota a gente na boa aqui. Qual é a série que você recomenda? Então, a última que eu assisti, que eu gostei muito, é uma... eu não sei se é do Prime Video ou se é da HBO, gente, desculpa. Mas ela se chama Gênios, né? Sim. Que é uma série, são três temporadas. Cada temporada é a vida de um gênio diferente. Então, a primeira temporada é a vida do Einstein, a segunda é a vida do Pablo Picasso e a terceira temporada é a vida da Rita Franklin. Então, legal. Super interessante. Bacana. Você? Bacana. Muito legal. Fica aí a dica de Genius. A plataforma a gente tem que buscar. Mas tá aí pra isso, a internet é pra isso. Interessante. Agora, infelizmente, para terminar. Com chave de ouro. Com chave de ouro. Medalha de ouro, né? Você quadro de medalha. Aline, aquele que você falou assim, não vamos capotar. Que você pega um papelzinho agora para ficar aí o fim do ano, só para também métrica,
a partir de agora, né, a bolsa acabou de fechar, a gente vai contabilizar uma janela de 3 meses para frente e aí depois comparar todo mundo que está passando aqui, aí depois botar um rankingzinho ali de brincadeira, que a gente sabe que a gente gosta um pouco dessa competição, dessa corrida. Óbvio, já fica aqui o disclaimer e compliance do clube. O clube agora tem compliance, Bruno Lima. Não é uma recomendação de investimento, é só uma discussão. Para terminar a resenha aqui, qual é a sua aposta, o papelzinho da bolsa no Brasil que você pega para os próximos 3 meses, Aline? Cara, eu acho que Sequoia. Sequoia eu vejo uma Sequoia. simetria muito Você já grande. Como eu tinha- falei é. pra vocês, assim, eu acho, Presta atenção, cara. Não, ela já tinha dado essa... Eu te falei que era ser Sequoia. eu acho que tá bem assimétrico, assim. O papel tá precificando um cenário totalmente, assim, eu acho que inexequível. Sequoia, um cenário que não faz o menor sentido. E resultados vão continuar vindo forte. O terceiro tri vem forte, o quarto tri vai vir forte também. E se o Brasília não fizer muita besteira de lá pra cá e os juros acalmarem, eu acho que o papel tem bastante para andar. A simetria está bem favorável. Tá bem Esse favorável, balanço de riscos está valendo a Sim. pena fazer uma aposta em Sequoia. Sequoia é a ação que a Aline Cardoso entra para disputar. SEQL3. Repita, Bruno Lima. SEQL3. É a aposta da Aline Cardoso para o quadro de medalhas do clube e assim a gente infelizmente se despede. Infelizmente, Aline, muito obrigado pela sua participação. Aline Cardoso, muito obrigado Alisk. pelo convite. Alisk, @Alisk no Twitter, que já será verified, será certificado ali no Twitter, porque de fato contribui muito aí para o debate e para essa maior entrada que pessoas físicas estão tendo e para essa maior busca de educação financeira. Aline, acho que você contribui bastante. Para a gente foi uma honra ter você aqui no clube. Sucesso aí para o research, para essa nova empreitada que você vai desenvolver na EQI. Bruno Abraço Lima. pra galera, abraço pro Luiz Fernando, abraço pro Juliano, abraço pra galera da EQI. E a gente não pode esquecer de quê? De convidar o pessoal a quê? A se inscrever. Exatamente. Por favor, deixa aí seu like, deixa seu hate. Mentira, hate deixa pra Aline, tô brincando. Deixa a sua sugestão, deixa a sua crítica construtiva. Se inscreva no canal. Mais uma vez, pessoal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. E mais o que, Bruno Lima? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um joinha, compartilha com a galera se você gostou do conteúdo. Aline Cardoso, mais uma vez, senhores. Até a próxima semana. Um grande abraço.